Shalom. Bom, hoje em dia a gente vive em tempos bem difíceis, né? Shalom. Nossa, com certeza. Tempos muito complicados. Pois é, basta olhar para os lados. Todo santo dia a gente lida com pessoas difíceis, sistemas que falham toda hora e lideranças que cometem uns erros bem graves. E no meio de todo esse caos, dessa gritaria, a pergunta que fica é como manter a sanidade, sabe? Aham. É um desafio e tanto. Como agir sem deixar que essa amargura do mundo contamine a nossa essência? Então sejam bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje a gente vai buscar a resposta para essa angústia toda em um texto bem antigo. Nós vamos explorar o capítulo 3 do livro de Titos, ou Tito, usando a Bíblia hebraica como a nossa fonte principal. Isso mesmo. A nossa missão hoje é extrair essa sabedoria de Shaul, que muita gente conhece como Paulo, e traduzir isso num conselho bem prático, bem simples, para o dia a dia dos Yaldim, sabe? O remanescente da casa de Efraim, que está aí espalhado pelas nações. Exato. Mas antes da gente entrar de cabeça no texto, tem um alinhamento super importante que a gente precisa fazer aqui, né? Sim, com certeza. Para quem está acompanhando essa nossa conversa, é essencial lembrar que a gente vai tratar tudo aqui com muita reverência. Então, os nomes sagrados vão ser pronunciados com o máximo de respeito. Ao nosso Criador, o Altíssimo, nós chamamos pelo seu nome Iau. Isso. Nunca usamos aqueles outros títulos comuns, né? Exato, nada de usar títulos usurpados. O nome é Iau e o nosso Salvador nós chamamos de Yahushua. E também vamos usar o termo Ruach Rakadosh para falar do Espírito Santo. A ideia aqui é que qualquer pessoa, não importa o nível de estudo, consiga entender perfeitamente essa mensagem que transforma a vida, sabe? Perfeito. Então vamos direto para o texto de Shaul. Porque assim, quando a gente pensa em cartas antigas, a gente logo imagina uns debates super intelectuais, aquelas coisas nas nuvens, né? Aquela teologia bem teórica. Pois é, mas aqui é o completo oposto. O texto desce direto para o asfalto, para o trabalho, para as relações de todo dia. Shaul já começa sendo bem categórico. Ele diz que os Yaldim precisam se sujeitar aos governantes e estar sempre prontos para fazer o Tov Mitzvah, ou seja, as boas obras. E tem aquele alerta super sério logo em seguida, né? Sobre o Lashon Hará. Nossa, sim. O Lashon Hara, que é basicamente o falar mal dos outros, aquela fofoca que destrói, ele pede para evitar brigas e manter sempre a mansidão. E sabe o que mais me chama a atenção logo nessa abertura? É o choque de realidade. Porque, é muito fácil ser uma pessoa super pacífica quando a gente tá sozinho, no quarto, ou só com os amigos que concordam com a gente, né? Ah, sem dúvida. E todo mundo é um anjo. Exato. Mas o teste real da espiritualidade começa justamente em como a gente trata os outros, principalmente as autoridades e aquelas pessoas de convivência mais difícil. Evitar o Lashon Hara não é só não fazer fofoquinha, é não participar daquela cultura de destruir a reputação dos outros. E a mansidão que Shaul pede, olha, isso não é fraqueza, viu? Não, de jeito nenhum. É força sobre controle, mesmo quando aquele vizinho ou chefe merecia uma resposta daquelas. Mas vem cá, lendo isso, a sensação que dá é que exigir mansidão diante de injustiças é pedir o impossível da gente, né? Porque a reação natural no trânsito, por exemplo, quando alguém te corta, é a indignação imediata. Sobe aquele sangue na hora. Pois é, mas aí o verso 3 entra como um freio de mão gigantesco. Eu gosto de chamar isso da analogia do espelho retrovisor. O texto fala que nós mesmos outrora fomos nécios, tolos, desobedientes, cheios de maldade e ódio uns pelos outros. Nossa, esse espelho retrovisor é a base da empatia. Porque a indignação que a gente sente com o erro do outro geralmente vem de um lugar de superioridade moral ilusória. A gente olha para a falha do cara no trânsito e esquece quem nós fomos lá atrás. Exatamente. A gente tem uma amnésia conveniente, né? Muita. Lembrar do nosso próprio histórico de maldade, de tolice, isso nos obriga a baixar a guarda. A instrução de Shaul só funciona se a gente tiver memória. A mansidão verdadeira nasce justo quando a gente constata que o outro está hoje no mesmo buraco de onde nós mesmos já fomos tirados. Mas aí, olhando para esse retrovisor, me bate uma dúvida. Se a gente era tão mergulhado nessa maldade, se odiando, como é que a gente saiu disso? Porque ninguém acorda numa terça-feira e fala,
A partir de hoje serei manso e bondoso. Não mesmo. O esforço humano não dá conta disso, e o texto responde isso nos versos 4 e 5 de um jeito lindo. Não é sobre o que a gente conseguiu fazer, mas sobre a manifestação da Chesed, que é o favor imerecido, e do Ahavá, o amor incondicional de Yahshua, o nosso Salvador. Então tem um contraste forte aí. Muito forte. O contraste entre Tzedaká e Rachamim. A Tzedaká seria a nossa própria justiça, as nossas obras, sabe? O texto deixa muito, muito claro que nós não fomos salvos pelas nossas próprias obras de justiça. Foi única e exclusivamente pela Rachamim, pela misericórdia infinita dele. Espera aí, vamos focar nisso porque isso é o coração do negócio. Essa tentativa de sermos justos pelo nosso próprio esforço, a Tzedaká, é tipo tentar pagar uma dívida de 1 milhão entregando 2 moedas de 50 centavos, né? Exato, é totalmente insuficiente. E a Rachamim, a misericórdia, é quando o dono do banco olha para você e rasga a promissória. Ele perdoa a dívida. Perfeita essa imagem. A misericórdia atua onde a nossa própria justiça falha miseravelmente. E olha, o texto explica como isso acontece na prática. É através do lavar da regeneração. E quem faz isso é o Ruar HaKadosh. Dá para explicar melhor como seria essa lavagem? Imagina um solo todo seco, rachado, cheio de toxina. Não adianta só jogar semente nova ali por cima. Você precisa de uma chuva torrencial, uma água limpa que lave todas as impurezas para a terra voltar a ter vida. O Ruar HaKadosh é derramado assim abundantemente sobre nós. Mas tem um detalhe. Isso só acontece mediante Yahshua. E a gente não pode esquecer do preço dessa lavagem, né? Esse favor foi imerecido para a gente, mas teve um custo altíssimo. Custou o sangue do Mashiach quando Yahshua foi pregado no madeiro. Exatamente, no madeiro. E o resultado dessa intervenção é maravilhoso, porque nós passamos a ser declarados tzadik, quer dizer justos, mesmo com aquele passado todo torto do retrovisor. E viramos herdeiros da Tikvah, que é a esperança da vida eterna. É uma mudança de identidade completa. Total. De odiosos para justificados. E quando a gente entende esse resgate pelo amor, qualquer arrogância que a gente tenha contra as pessoas do mundo desaba na hora. Faz todo sentido. Só que confesso que surge um pensamento meio perigoso agora. Se eu fui salvo única e exclusivamente pela misericórdia, pela Rachamim Dial, e não pelas minhas boas obras, o que impede alguém de cruzar os braços? A famosa desculpa para não fazer nada. Pois é, se o que eu faço não comprou o meu resgate, por que eu me daria ao trabalho de viver as regras direitinho no dia a dia? Olha, esse é um ponto crucial. E é por isso que a gente chega agora no que eu diria ser a parte central do texto. Atenção porque esse versículo é importantíssimo. É o verso 8. Shaul sabia que o pessoal iria pensar exatamente isso que você falou. Ele já previa a brecha, né? Com certeza. Ele fala para ter todos que essa é uma palavra fiel e que tem que ser afirmada o tempo todo. Aqueles que creiam em Al precisam ser super cuidadosos em manter os Tov Mitzvot, as boas obras, continuamente. O resgate pela misericórdia não anula o que a gente precisa fazer. Tem um detalhe nas notas da nossa Bíblia hebraica sobre isso, sabe? Elas explicam que os mandamentos da Torá são para sempre e que eles são benéficos para o homem. A gente não pratica para ser salvo, a gente pratica porque é o certo a se fazer. Exato. A Torá não é o pagamento pela salvação, ela é o manual da nossa nova vida. Para ficar bem visual, pensa numa árvore frutífera. Uma macieira não fica lá fazendo uma força absurda, suando pelos galhos para tentar produzir maçã só para provar que é uma macieira. Ela não produz maçã para virar uma macieira. Ela já é uma macieira. Isso. Ela produz porque a natureza dela é ser uma árvore saudável. Na nossa vida, a nossa emuná, essa fé firme que a gente herdou dos antepassados, ela é a raiz. E a obediência aos bons mandamentos da Torá, tipo cuidado com o irmão, ser honesto, não fofocar, isso tudo é o nosso fruto natural. Nossa, essa analogia da árvore é perfeita. Porque se a árvore está dando espinho ou fruto estragado, o problema está na raiz. É por isso que Shaul bate tanto nessa tecla de manter as boas obras continuamente. Se a gente foi lavado, a nossa vida prática na casa de Efraim tem que mostrar isso. O mundo não consegue ver a nossa raiz, né?
ele só vê a maçã. Perfeito, o mundo vê o fruto. E se o nosso fruto for a mesma briga e o mesmo ódio de antes, então aquela lavagem toda não teve efeito nenhum. Verdade pura. Bom, sabendo o que a gente tem que fazer e qual fruto dá, o texto faz uma curva bem acentuada para alertar sobre o que destrói a comunidade por dentro. Sim, os perigos internos. Lá no verso 9, ele fala para evitar questões intermináveis, histórias de genealogias e disputas com os sosifrim, que são os escribas. O interessante é que a notação da nossa fonte hebraica traz um ensinamento muito prático sobre isso. O recado de Shaul é o seguinte: devemos ser a Torá e não ficar discutindo sobre ela com os outros. Isso é forte, porque tem muita gente que acha que vencer um debate na internet é o ápice da espiritualidade, né? Mas aí o texto chega nos versos 10 e 11 e traz um conselho que parece meio duro. E é um conselho sobre os hereges, as pessoas que causam divisão, não é? Isso. Ele diz que depois de advertir a pessoa uma ou duas vezes, é para evitar essa pessoa, colocá-la para fora do acampamento. Hoje em dia isso soa até meio cruel, tipo, falta de amor. Como é que o princípio da Tová explica isso? Pode parecer rígido, mas na verdade é um ato de proteção. Quando a gente afasta alguém que só quer criar racha e divisão, a gente está protegendo o grupo todo. É tipo isolar um vírus para não adoecer a árvore inteira, sabe? Aham, entendi. Protege quem está em volta. Exato. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta terapêutica para a própria pessoa, porque quem vive de criar atrito se alimenta da plateia. Quando o grupo corta essa tensão e evita a pessoa, o ego dela perde força. Dá um espaço para ela cair em si, se arrepender e no futuro ser restaurada. Quer dizer, a intenção final não é destruir a pessoa, mas dar um choque de realidade para salvar ela. Exatamente isso. E essa questão de amor prático fica muito clara no finalzinho do capítulo. Porque a gente tem o costume de pular as despedidas da Bíblia achando que é só a agenda do autor, né? O pessoal acha que é só logística irrelevante, mas Shaul não perde uma linha à toa. Com certeza não. Ele pede para Titus encontrar com ele em Nicópolis, porque ele vai passar o inverno lá, e fala de enviar Artemas ou Toticos, e aí vem uma orientação bem logística, de cuidar de Zenas, o Sófer, o escriba, e de Apolos. Ele manda preparar tudo para que não falte nada para a viagem deles. Olha o verso 14 aí mostrando como aplicar isso para colhe Israel, para todo Israel. Ele diz que os nossos devem aprender a manter os bons mandamentos, suprindo as necessidades urgentes uns dos outros, para não serem infrutíferos. A espiritualidade verdadeira, no fim das contas, se prova ajudando um irmão na necessidade básica. Sabe o que é mais irônico nisso tudo? O quê? Shaul acabou de falar, uns versos atrás, para não perder tempo debatendo teologia com os escribas. Mas aí ele manda cuidar de Zenas, que é um escriba. Nossa, é verdade. Isso é viver a Torá. É o verdadeiro Tov Mitzvah, viver a prática do cuidado. Sensacional. Bom, amarrando tudo que a gente mergulhou hoje, nós começamos olhando no espelho retrovisor, lembrando que a gente era difícil, cheio de falhas. Fomos resgatados não pelo nosso mérito, mas pela Rachamim, pela misericórdia transformadora do Criador. Isso mesmo, e lavados pelo Ruach HaKadosh por causa do sacrifício do nosso Salvador, Yahusha. E agora o nosso dever não é ficar discutindo com o dedo na cara de ninguém, mas focar no Tov Mitzvah, ajudando os irmãos e vivendo a Torá na prática. E para quem nos acompanhou até aqui, eu deixo um pensamento provocativo para você refletir durante essa semana. Pensa bem se alguém observasse a sua vida em total silêncio por uma semana inteira, sem ouvir você falar uma única palavra sobre a sua emuná. Sem pregar nenhuma palavra. 0 palavras, só observando. Essa pessoa conseguiria ver a Torá sendo vivida através das suas ações diárias? Veria o seu comportamento no trânsito, a modéstia, a sensatez, a paciência com a família. Lembre-se, o mundo precisa ver a Torá em você. Não discutir sobre ela com você. Que reflexão profunda. Fica aí o desafio para todos nós. E como não poderia deixar de ser, nós vamos encerrar exatamente com o espírito da carta, usando as próprias palavras de Shaul do verso 15. Saudamos aos que nos amam na emuná. O favor seja com todos vós. Assim seja. Shalom. Shalom.